Vamos lá, galera. Oi, meu amor entrou. Cadê o Davizinho? Tá me ouvindo? Hoje vamos falar com o mestre aí, o Claudio Nor, esperando ele entrar aí pra gente bater um papo aí sobre peteca. Oi, amor, saudades. O Claudio não entrou, ó. Nosso mestre entrou aqui. Oh, caramba, velho. Tô apanhando aqui, pá. Vou apanhar ele aqui. Vai melhorar. Vou tirar esse ponto. Me atrapalhando. Esperando o nosso mestre, o Claudio Nor. Fala, meu amigo Claudio Nor. E aí, jovem, como é que vai? Bom demais. E senhor? Tranquilo? O senhor dizem que está no céu, né? Eu, Verdade. antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou com inveja de você, Ah, por quê, ué? da sua cabeleira aí, porque aqui não Ajeitar temos, ele aqui, ó. aqui não temos mais barbeiro, então a coisa está complicada, viu? Ah, não, aqui eu tenho uma maquininha, eu mesmo faço ele. É, que bom aprender isso. Eu não aprendi ainda, viu? Mas acho que eu Não, eu vou mesmo, a precisar. esposa ajuda. É isso, é isso aí. Mas sim, primeiramente agradecer você aí, né, por ter disponibilizado um TP pra gente, assim, falar da nossa modalidade que nós amamos aí, né? Uma satisfação, viu, Léo? Você é um lutador por esse, por esse mistério, vamos chamar assim, né? Então, E vamos aí, conversar um pouco aqui, trocar umas vamos, ideias e com vamos lá. certeza. Então, pra gente começar aí, doutor, conta um pouco da sua história como atleta, como que você entrou na peteca, quem foi suas referências na época, o que te fez a... Ô, Léo, para eu falar disso, eu vou ter que voltar na história antiga. Ninguém de vocês tinha nascido ainda quando, quando isso começou. Eu acho que, no geral, quem está envolvido com peteca sabe que o esporte da peteca foi oficializado em 1985. 27 de agosto de 1985, saiu uma portaria do Conselho Nacional de Desportos, CND, oficializando a peteca como esporte competitivo. Então, estou falando de 85. Eu vou voltar a 79, quando eu comecei a jogar peteca. Então, 6 anos antes da oficialização, eu já jogava peteca. E, obviamente, eu sei que a Federação de Minas já existia desde 75, porque havia Uhum. um movimento, uma ação de alguns líderes, inclusive aqui de São Paulo, no sentido de oficializar a peteca como esporte competitivo. Eu fazia parte de um grupo aqui, eu tinha um grupo de amigos, e um deles era diretor de uma grande empresa que tinha um escritório aqui em São Paulo, nos Jardins, na Avenida Brasil. Para quem é de São Paulo, é fácil saber, para quem não é, essa região dos Jardins, aqui em São Paulo, foi uma região loteada pela Companhia City nos anos 1920, qualquer coisa assim, no começo do século passado. E os lotes eram grandes, sempre lotes Uhum. grandes. E esse escritório dessa empresa era uma casa grande, dentro de um lote de 4.000 metros, de um acre, em verdade, um pouquinho mais que eles usavam a medida americana, que é o Uhum. acre para isso. E aí tinha quadra
uma quadra que era de vôlei, uma quadra de areia para vôlei, tinha churrasqueira, tinha gramado. Então, a gente, por intermédio desse amigo, que eu há muito tempo não tenho notícia, mas que era o Roberto Sabater, a Uhum. gente se reunia lá todo fim de semana, durante a semana, fazíamos jantares na casa. Minhas filhas eram pequenas, bem pequenas nessa época, me acompanhavam também. E aí, a uma certa altura desse ano de 79, veio para São Paulo para ser superintendente de uma empresa que era do grupo das siderúrgicas brasileiras, Usiminas, Cosipa, aqui em São Paulo, Volta Redonda, no Rio. Ele veio para ser presidente da Cobrap, que era uma empresa coligada, encarregada de fazer os projetos da siderurgia. E aí era uma porção de engenheiros e a gente estava nesse grupo, a gente se reunia e tal. E aí veio o Baldo Batista Ribeiro, de Minas, e se juntou ao grupo, porque ele veio ser presidente dessa empresa, e variados engenheiros faziam parte desse grupo que eu estou te falando. E aí ele trouxe uma peteca. E propôs que jogássemos peteca naquela quadra que tinha lá no quintal da casa, e etc. Uhum. E aí começamos a jogar peteca nesse local, Avenida Brasil 1009, está lá, fácil de ver. E jogamos, até que depois, algum tempo depois, um ano, não lembro bem, houve uma dissensão, vou chamar assim, entre essa pessoa que era o diretor da empresa, que era o escritório da empresa, a casa, e uma outra pessoa do grupo, e o grupo acabou se desfazendo. Mas a gente não desfez o grupo da peteca. Aí a gente ficou peregrinando um X tempo. Por exemplo, fomos jogar quem nos acolheu foi o Clube Anhembi, aqui em São Paulo, um clube que fica no Alto de Pinheiros, ao lado na frente do Colégio Santa Cruz, em verdade. Então a gente jogou um tempo lá no Clube Anhembi, depois não deu certo, a gente alugamos uma quadra na Avenida Sumaré, e esse grupo continuou jogando. Aí, numa certa altura, também não deu certo, a gente conseguia montar quadra no Parque do Ibirapuera. A gente ia lá no fim de semana, montava uma quadra e jogava peteca. Mas apareceu um senhor chamado Jânio Quadros, que ficou prefeito da cidade de São Paulo, e proibiu que a gente montasse a quadra no gramado do Parque Ibirapuera. Isso já era por volta de 1982, etc. E aí foi a época em que eu fui para o Clube Pinheiros, onde algumas pessoas já também jogavam peteca. Então eu fui lá, não havia... Quando eu entrei no Pinheiros, não existia nem quadra de peteca. Mas as pessoas pegavam lá um horário de uma quadra de vôlei, punham uma marcação no canto, um sapato, um tênis e tal, para mais ou menos delimitar. Alguém comprou uma rede, tinha as petecas, e a gente jogou peteca. Então, foi o começo da minha história no Pinheiros. E, ao lado disso, eu estava envolvido com outros clubes. A gente se envolveu com outros clubes aqui, como o Corinthians, e o Paineiras, especialmente naquela época, além do Clube Anhembi, que também participava. Mais recentemente, aí tem o Cerco Militar, mas já é uma história mais recente. E a gente, um grupo, não só do clube, mas um grupo de pessoas de clubes, né? Estou citando o Corinthians, o Paineiras, a gente começou a acompanhar o movimento da peteca em Minas Gerais, que obviamente todo mundo sabe que é o berço da peteca, não é? E começamos a ter contato com Minas. A gente começou a fazer intercâmbio. Eu não lembro bem a época, mas para você ter uma ideia,
a gente saía daqui, eu falo a gente, eu, minha mulher, minhas filhas, não sei o quê, íamos ao praia. O praia, você lembra bem, você está aí dentro do praia, você lembra que tinha um alojamento lá, atravessando a ponte, né? Lembro. À direita, lá, antigamente, existia um alojamento. E a gente, Aham. e a gente tinha essa deferência do praia de ceder o alojamento, a gente nem precisava ficar em Sim, hotel. E aí, pessoal também de fora vinha para São Paulo, no Pinheiros, como o Camilo, que faz tanto tempo que eu não vejo, não sei se você, demais. se Eu vejo ele você, direto. né? Aham. Grande jogador de peteca daquela época. Camilo aparecia em São Paulo, aparecia no clube. Pessoal de Brasília, o Ricardo Robocop, o Muri. Era um tempo que a gente Sim, fazia isso. Podia fazer, gostava e fazia. Você pegava um carro, ia para Uberlândia, ou ia para Brasília, eles vinham. Pessoal de Belo Horizonte, estou falando de Botrel, de Serginho Paulista, de ícones da peteca daquele tempo, não é? Então, uma coisa é isso que a gente jogava, e a gente começou a fazer esse intercâmbio, e eu sempre me interessei por essa questão da organização, não é, Léo? também Desde penso. da organização, né? Da Aham. organização, quer dizer, desde até hoje ainda estou querendo me aposentar, mas até hoje eu estou um pouco envolvido. Um pouco, eu já pedi, já requisitei minha aposentadoria, mas ainda estou um pouco envolvido com isso. E, e aí, então, a gente mantinha, quer dizer, de um lado, mantinha o intercâmbio do esporte, da prática do esporte, de outro lado, o intercâmbio da política, vamos dizer assim, para oficializar Aham. a, o esporte da peteca. Então, aí, em agosto, já citei isso, em agosto de 85, a peteca foi oficializada como esporte competitivo e essa portaria do CND determinou que o esporte, que o nosso esporte ficasse vinculado à CBDT, Confederação Brasileira de Desportos Terrestres, com sede no Rio de Janeiro. E a CBDT designou um diretor seu para fazer esse intercâmbio, esse relacionamento com o setor de peteca, que foi Walter José dos Santos. O presidente era o Newton Seixas Neck, que eu conheci, convivi com ele. E o Walter José dos Santos coordenou esse grupo. Em 1986, houve uma reunião que o Totti, né, de Belo Horizonte, não sei se todo mundo os antigos sabe quem é o Totti, né, que liderou esse processo, que inclusive tinha uma fábrica, fabricava peteca, né, a Petote, era uma dos fabricantes de peteca da época, além da Bonfim, do Aparício, claro que eu conheci muito o Aparício, as filhas, o filho, e depois o Lúcio, da Pequita, que também aí o Lúcio, pelo trabalho, pela qualidade e tal, o Lúcio acabou se impondo nesse mercado. Né? Então, aí surgiram, para você ter uma ideia, esse aqui, olha, foi o primeiro livro de regras da peteca, Nó, ainda da top demais. CBDT. Aqui tem um símbolo da CBDT, a Confederação Brasileira de Desportos Terrestres. E aí, em 1980, aí com regras, com tudo, em 1987, nós organizamos o primeiro campeonato paulista de peteca. E em 1987, olha só, para você ter uma ideia de quão antiga é a história. Eu fui campeão do primeiro campeonato paulista de peteca e até hoje, quer dizer, nos 31 realizados, eu não participei de 2 por motivo de saúde, mas Uhum. competi em todos os outros e tenho
um monte de títulos, aí, que são 29 títulos paulistas. Seguindo, 1987, Belo Horizonte, porque Belo Horizonte não tinha uma... A CBDT tem sede no Rio de Janeiro ainda hoje, né? Então, era Belo Horizonte, era o pessoal de Minas, de Belo Horizonte, que tomava conta disso. Então, eles organizaram o primeiro campeonato brasileiro no PIC, primeiro campeonato brasileiro, É no Pampulha Pampulha Yacht, Yacht Clube, né? Pampulha Yacht Club. Olha só, para você ter uma ideia, olha. Isso aqui é uma Você pode foto. mandar essas fotos aí depois, viu? É pra gente Pois é. postar, É. por Aí está o favor. Mário Meirelles, que foi o primeiro presidente da Federação de São Paulo. Eu estou aí também. Uhum. Eu competi nesse campeonato e também, desde 1987 até o ano passado, eu estive em todos os campeonatos brasileiros, em 29 deles competindo. Então, é isso. Quer dizer, isso é parte dessa história mais antiga que eu estou contando Não, para mas vocês. Né? Eu não é estou bom demais. acompanhando, eu não estou Hum, acompanhando hum. eventuais perguntas, mas você, se tiver alguém também alguma pergunta, Deixa eu e às olhar. vezes Hum, a gente hum. acaba também com tanto tempo, eu posso me equivocar em algum dado, algum nome, não sei o quê. Eu também agradeço se eu me equivocar em alguma coisa, se alguém me corrigir Deixa eu olhar do aqui. que eu estou falando. Né? E aí foi. Continuamos assim, Minas sempre dirigindo, e o Praia, nessa história toda, não é só o Praia, mas o Praia, obviamente, teve e tem, né? Sempre teve e tem um papel fundamental, Praia Clube. Né? Desde, eu não tenho nem ideia de quando vocês começaram a jogar peteca aí no Praia, Uhum. mas o Praia sempre foi forte, sempre, né, apoiou, Apoiou sempre, né? Apoia sempre, né? sempre apoiou não só vocês, Sim. atletas do Praia, sócios e tal, mas Uhum. apoiou federação, apoiou confederação. Sempre o Praia é um parceiro assim a Com quem a gente, certeza. a quem a Vamos gente sempre, tem que sempre render pode chegar muitas, agora. muitas homenagens ao Praia. Né? Ó, a Natália está falando aqui, ô Léo, você sempre diz que não temos registro da história peteca. O nosso mestre e amigo Claudio Honor tem toda essa história na cabeça. Esteve presente em todos os campeonatos brasileiros, salvo engano. Falei, sim, Natália, porque eu vejo assim, o Claudio Honor tá mais tempo que eu, né, Claudio Honor? A gente vê que a nossa peteca é pobre de registro, né? Por exemplo, você tem muitas histórias aí que às vezes fica só para você, né, o pessoal próximo, né, ou outras pessoas, a gente não tem, tipo assim, é um meio de, hoje temos muita questão de redes sociais, Instagram, Facebook, né, a gente não vê muito contando um pouco dessas histórias, né, então eu, nas lives, eu até falo muito, e através dessa Instagram que eu tenho, que é o Leozinho Clínico de Peteca, além de eu postar vídeos de treinamento, eu gosto de fazer homenagem, sabe? Pegar fotos antigas, falar qual foi o ano, qual o campeonato, sabe? Porque eu vejo que o nosso esporte é carente. E cada vez que passa também, eu vejo questão que a falta de espelho também vai perdendo, sabe? Assim, referência, sabe? Então, esse é um assunto das coisas aqui que eu gostaria de falar. Inclusive, você postou, acho que foi hoje, por exemplo, fotos da Copa Kaiser de peteca. Foi. Eu só não prestei atenção se essa foto é de Uberlândia, mas é É de de Belo Uberlândia, Horizonte. É de Belo Belo Horizonte. Horizonte. Então, Copa Kaiser de peteca, a convite do Inimar, que é um grande amigo meu, uma pessoa que eu admiro muito, amigo nosso, não só meu. Uhum. Eu fui, por exemplo, fui a Belo Horizonte, saí daqui, fui a Belo Horizonte assistir uma Copa Kaiser de peteca, que Ela você era no Minas Shopping. Ela era no estacionamento. no estacionamento do É, Minas Shopping, montava-se uma montado. quadra, não é? E lá se fazia um campeonato que eu
já vi notícia de participação de, sei lá o quê, de 5 mil. 5 mil 5 mil atletas, né? atletas, né? Então, era uma coisa grande. Mas quero voltar a esse assunto, mas eu vou falar um pouquinho da questão do registro. Uhum. A Natália, efetivamente, grande atleta, grande amiga nossa, que mora em Demais. São Paulo, joga com a gente no clube. A Natália tem razão. A gente não tem um registro sistemático da peteca, não tem uma história registrada direitinho. Uhum. Né? Ainda tem muita gente que pode contribuir com isso. Eu sou uma pessoa que posso contribuir com isso, mas não sou somente eu. Tem muita gente Sim. em Belo Horizonte, muita gente em Goiânia, Paraná, Brasília, Paraná, Brasília, né? Rio de Janeiro, né? Que o Rio Rio de de Janeiro, Janeiro, o embora Cipó, ausente, né? embora ausente Tinha o nos... Cipó lá, né? Sim, O Cipó, né? Que mas, levantou a peteca lá. mas tem história. Mas Uhum. seria preciso... Depois eu vou voltar a um problema que eu acho que é um grande desafio da peteca. Pior era antes da existência de recursos como a internet, como um portal, como um site para você armazenar Uhum. a documentação, a iconografia, né? As fotos e Sim. tal. Né? Olha aqui, ó, falando em fotos. 1997, em Paris. Olha só. 1997, foi numa viagem, fomos Show de bola. encontrar lá o pessoal que já jogava lá, tinha Uhum. começado a jogar lá nessa época. O Jeff ainda não estava nesse grupo, Uhum. mas já fomos jogar lá. Eu acho que assim, faz falta essa questão da história registrada, do registro da peteca, faz muita falta para a gente. Os campeonatos, quem participou, quem classificou. Eu, um pouco antes da questão dessa facilidade da internet, eu consegui, no final da gestão do Lázaro, da segunda gestão do Lázaro na Uhum. Confederação, que eu, a pedido, e ele me permitiu que eu assumisse essa responsabilidade de organizar os campeonatos, eu consegui, por exemplo, fazer CDs com todas as informações, todos os participantes, todas as chaves, todos os resultados, e mandei para federações. Da federação. E no final depois eu vou voltar um pouquinho para contar o início da Uhum. confederação, Tá. mas no final da minha gestão, quem registrou, eu registrei no final da minha gestão o site da confederação. Só Da que o CBT, Márcio, né? Uhum. quando assumiu, que efetivamente desenvolveu, mas eu já havia o registro. Mas eu vou voltar lá atrás, no final da década de 90. Então, a gente, como esporte, estava vinculado lá à CBDT do Rio de Janeiro. A gente tinha contato, eu tinha convivi com o presidente, o NEC, né? Uhum. Numa ocasião, quando começou aquela história de bingos, né? que o esporte poderia patrocinar um bingo e depois ter um resultado, a gente veio a São Paulo fizemos uma tentativa aqui para conseguir isso, mas também a gente acabou ficando um pouco desconfiado desse esquema e, enfim, uma coisa que não prosperou, mas foi Uhum. uma Sim. tentativa que fizemos. Então, pelo fim da década de 90, na segunda metade da década de 90, a gente começou a ter essa preocupação da peteca ter a sua confederação, não é? E a gente sempre discutia. Como eu disse, eu estive em todos os campeonatos brasileiros, então sempre encontrava todo mundo ligado à peteca. Uhum. E desde esse início, voltando um pouquinho também, que eu disse aqui, que eu me envolvi na organização,
Por exemplo, vou voltar lá no 1983, 84, e eu comecei a organizar no Pinheiros isso. Tinha um conselheiro na época, que deu um conselheiro do clube, que deu muito apoio, que foi o Ayrton de Castro. Depois o Ivan, que hoje é presidente do clube também, e é conselheiro há muitos e muitos anos também. Não só apoiou, como se envolveu no esporte, e até hoje ele disputa os campeonatos, os nossos campeonatos aqui e os campeonatos brasileiros. Isso para dizer que em 1900 a oficialização do esporte aconteceu em 27 de agosto de 85. Em 3 de setembro de 85, portanto, alguns dias depois, uma semana depois, qualquer coisa assim, nós já fundamos a Federação de São Paulo. A Federação de São Paulo foi fundada em 3 de setembro de 85. E no clube, eu também me envolvi nessa organização no clube, e a gente conseguiu formar lá no Pinheiros. No Pinheiros a gente chama de sessões esportivas, né? Às vezes chama de departamento e tal, tem 20, não sei quantas sessões esportivas. A gente conseguiu, eu modestamente liderei esse processo, e a gente formou a seção esportiva da peteca, e eu fui o primeiro diretor adjunto da seção de peteca no clube, isso em 1986. A partir daí a gente começaram a acontecer os campeonatos, e a gente sempre participou. O Pinheiro sempre teve uma equipe forte. Esses intercâmbios aos quais eu já fiz menção, com Belo Horizonte, com Botrel, com Camilo, com Brasil, e Paraná também. A gente saía daqui e ia para Curitiba também jogar com o pessoal. E como vocês do Praia faziam essa deferência, lá em Curitiba também a mesma deferência. A gente, né, não precisava ficar em hotel, alguém hospedava a gente. E são histórias bonitas e até emocionantes de amizade que a gente fez ao longo de toda essa história. Então, 1980, vou voltar um pouco, 1989, o Campeonato Brasileiro foi em Uberaba. Em 99, lá no Irapuru, né? No Irapuru. Antes já tinha acontecido um Campeonato Brasileiro no Jockey de Uberaba. No Jockey, né? Mas esse de 89 foi... Uma água para eu beber aqui. Esse de 89 foi no Irapuru, aquele belíssimo ginásio de 12 quadras, né? Uma coisa maravilhosa. E esse volume também de quadras no Pinheiros, assim, depois da criação da seção, que eu fui o primeiro diretor, a gente foi crescendo também em espaços, chegamos a ter 5 quadras de peteca externas lá no clube, além das 4 quadras no ginásio que a gente tinha lá no quarto andar, que acho que você... Não sei se você conhece lá as nossas quadras no quarto andar. Mas isso é do passado também. Hoje, as quadras externas a gente perdeu todas, porque desapareceram várias circunstâncias, os praticantes acabaram desaparecendo. Então, 1989, lá no Irapuru, em Uberaba, Campeonato Brasileiro, a gente se reuniu, as federações, eu representando São Paulo, e nós decidimos, em conjunto, quem era um incentivador disso, quem foi um grande incentivador disso, o Lázaro, né? O Lázaro de vocês aí do Praia foi o grande incentivador disso. Incentivo como Gatola, né? O Gatola, né? Com as filhas que Luana. Né? Junto com as minhas filhas, né? Sim. Na mesma época, elas eram havia muita disputa entre elas. Entre elas. Tanto que
em 1994, minhas duas filhas faziam parte também da equipe A Camille, todos nós do Pinheiros, né? Elas obtiveram o primeiro título de campeão brasileiro do estado de São Paulo. O primeiro título de campeão brasileiro do estado de São Paulo. Isso aqui em Brasília, né? E quando elas venceram eu acho que a final, acho que foi com a Thaís, né? Também, Thaís, tanta lembrança boa de pessoal de Brasília, da Thaís, Márcia, toda aquela gente, né? Então, vou voltar lá, não sei se está muito truncada essa... Não. Enfim, a história está massa. Vou voltar lá em 99. Nós tomamos uma decisão que a gente ia fundar a confederação, não é? Então, criou-se uma comissão. Lázaro, Inimar e eu, nós três. Ficamos encarregados de providências para fundar a confederação. E a gente trabalhou nisso. Chegou em julho de 2000, o Lázaro, sempre liderando esse processo, fez uma convocação, publicou no Diário Oficial da União uma convocação para fazer uma assembleia de fundação da Confederação Brasileira de Peteca. Isso aconteceu em agosto, em 12 de agosto, no Praia, e, por circunstâncias, respeitando todo mundo, mas quem estava lá éramos eu e o Lázaro, mais o Toninho Pereira, né? De quem que eu estou falando, e pessoal do Praia, mas, enfim, nós dois fizemos. Ele tinha convocado regularmente, né? Não tinha mais ninguém, né? A não ser o pessoal do Praia. E também é preciso fazer um registro que essa convocação, por algum motivo que depois alguém vai explicar, foi feita pela Federação Brasiliense de Peteca e era sua presidente, Ana Paula Van Dalsen. Agora não estou bem lembrado a razão disso, mas, enfim, é isso que aconteceu. Não é? Aí, bom, a Assembleia estava convocada, nós fizemos a Assembleia e elegemos uma diretoria provisória em 12 de agosto de 2000, composta por Lázaro Soares, por Antônio Alves Pereira e por mim. Lázaro, presidente, Toninho, secretário, Claudio Honor, tesoureiro, né? E a gente ficou encarregado de tomar providências para regularizar a federação. Providências do que era? Providência de ordem legal, que o Toninho, as habilidades do Toninho para isso todo mundo conhece. Estatuto, modéstia à parte, é uma habilidade que eu tenho, né? De algumas habilidades que eu tenho. Sim. Essa parte de redigir, então, contribuir para isso. E aí convocamos, quando a gente resolveu tudo isso, convocamos a Assembleia para aprovação do Estatuto e eleição da diretoria, conforme constava do Estatuto. Nós elegemos uma diretoria provisória de 3 pessoas, Lázaro, Toninho e eu, só que a diretoria da Confederação era maior que isso, conforme o estatuto que a gente tinha criado e nessa Assembleia foi proposto e foi aprovado. Aí as federações compareceram e aprovaram o estatuto, e aí foi o início da federação. O Lázaro foi o primeiro presidente, com muita justiça. Eu poderia ter sido o segundo, mas eu não quis, né? O Lázaro mesmo queria que eu fosse. Falei, não, eu vou ajudar muito mais do que eu ajudava, e eu acho que ajudei, né? Porque
me responsabilizei por... Ele me permitiu... A gente... Ainda hoje existe, mas a comissão organizadora, quer dizer, que ele me deu a presidência da comissão organizadora e me deu liberdade para... E aí eu convocava, fazia tudo, e com gente um monte de gente, citar nome, você sabe como é que é, né? Sempre a gente não vai lembrar, mas é Toninho Macedo, Nelson, né? Noção. Gente que entende de esporte, de fazer tabela, de não sei o quê. Eu acho que eu não tenho essa habilidade de fazer tabela, não sei o quê, mas não vou nem falar de Ronaldo, que é tudo gente que, né, que entende de esporte hoje e atualmente está lá de Curitiba como diretor técnico, né, que também entende, né? Então a gente somando e fomos tocando. E eu queria te falar, então, aí voltando à questão do registro. É uma pena ter esses registros esparsos. O Arthur, que foi meu parceiro muitos anos, que está aqui, esse é a foto também do primeiro campeonato brasileiro, do primeiro campeonato paulista, que foi lá no Corinthians. E a gente foi campeão, e muitos anos jogamos juntos e fomos campeões. E recentemente eu estive com ele, e ele até me falou: tenho tanta fotografia dos velhos tempos da peteca, não sei o que, eu não sei o que vai acontecer com isso. Então, é uma pena que a gente não tenha. Mas, para ter isso, a confederação e as federações e todo mundo que está envolvido na peteca, no meu modesto entendimento, tem vários desafios, né? Tem vários desafios, mas tem algumas coisas que eu acho que sem o quê fica difícil de fazer, não é? Por exemplo, vou citar um exemplo. Olha, Congresso, Segunda Conferência Nacional do Esporte, Brasília, 2006. Não é? Eu mandei sugestão, não sei o quê, mas eu devia ter ido a Brasília, mas não deu. Às vezes a gente vai, e às vezes você pode pagar uma viagem, se hospedar, não sei o quê, e às vezes não pode. Infelizmente, não fui. Mas são coisas que... Tudo isso para voltar no início dessa conversa, que são os desafios. Acho que o grande desafio da peteca é a questão do recurso. E eu acho que todos nós envolvidos precisamos pensar, e quando eu falo nós, eu estou falando nos jovens como são vocês, né, que hoje estão na frente do esporte, nessa questão do recurso. Porque sem o recurso, não faz, né, Thalzinho? Não faz. Como é que você faz? Né? Vou organizar um campeonato. E aí, eu tenho uma concepção, não vou nem falar algumas ideias, mas é uma concepção que é o seguinte. Esses desafios são o seguinte: o que é que move as pessoas? Né? Por que 5.000 pessoas iam jogar peteca? Por que não sei quantas mil hoje vão jogar badminton? E em muitos sentidos a peteca reduziu, não obstante iniciativas muito boas na peteca. Claro que a Liga Brasileira de Peteca, que a gente... Eu era presidente da confederação, fui na final do Campeonato Mineiro de Peteca, que foi em Poços de Caldas, isso em 2007, e lá criamos a Liga. Claro que é uma coisa boa, mas não é a única, não é a única coisa boa. TV Peteca é uma coisa extraordinária. Né? Ela veio, né, para agregar muito. O que Marcelo e parcerias e tal estão fazendo. É uma coisa extraordinária. Paulo Cacheta é uma coisa extraordinária. Você, o que você faz aí? Coisa extraordinária. O que o Marquinhos faz em Dayatuba. Demais.
o que a Mariana fez lá no Monte Líbano, em Rio Preto. Mariana e o Ivan, principalmente, Ivan, né? São Tem José. mais gente, mas vamos dizer que talvez liderassem isso. Mas aí a Mariana mudou-se, a Mariana precisa viver, precisa, né, Sim, mudou-se para São José dos Campos. Quem que toca isso? Então a peteca tem sido movida pela boa vontade das pessoas enquanto essas pessoas podem, né? E também o tanto que essas pessoas sabem, porque a gente não sabe tudo, não é capaz de tudo. Olha aí a Pimenta está te fazendo a pergunta se o você lembra da Pimenta. extinta Liga Nacional de 97 e 98, de clubes. Claro que eu lembro. A gente, junto com o Inimar, fizemos um regulamento para essa liga. Eu fui a uma etapa de Brasília, fizemos uma etapa em São Paulo, né? E claro que lembro dessas coisas, não, e, e agradeço essas lembranças, porque a gente, as coisas às vezes se perdem, né? A gente tem que se Uhum. concentrar para. Mas, enfim, voltando àquilo que eu vou dizer que é o que eu penso sobre isso. O que é que move as pessoas? O que é que move para você fazer alguma coisa e tal? Provavelmente, a primeira coisa é o dinheiro. Né? Provavelmente. Por quê? Se você não trabalhasse no praia, se você não tivesse o seu. Como é que você podia fazer isso, né, Leozinho? Como é que você Aham, isso? com certeza. Tudo que você faz, você não podia fazer. O poder move as pessoas também. A gente vê em todos os níveis, né? Em todos o nível mundial, nível nacional, nível estadual, nível municipal, nível de clube. Né? O poder Sim, move as pessoas. O reconhecimento, o prestígio, né? Então, quer dizer, eu acho que o mundo da peteca precisa pensar nisso. Quer dizer, como é que a gente vai obter recursos? Claro, que vai ter gente querendo poder, e é natural, é normal isso, né? Normal que uhum. uma pessoa queira ter um poder, é normal que você queira ter um reconhecimento, e reconhecimento não é só falar parabéns, Leozinho e tal, né? Mas numa competição, uma premiação em dinheiro, numa coisa. Sem isso, eu acho que você não move as pessoas. E tem um fato histórico que eu não domino todos os detalhes, mas acho que foi a grande perda da peteca, foi a Panda. Porque quem organizava Demais. uma Copa Kaiser de peteca, do tamanho que era uma Copa Kaiser, eu estive lá, naquele estacionamento do A perca é shopping. muito grande. Claro que estive em todas as ligas desde 2008, né? O Márcio liderando e tomando a frente, fazendo a primeira liga em função dos relacionamentos que ele tinha, né? Fazendo Aham. a primeira liga lá no Minas Shopping, mas eu estive Uhum. antes, né, lá no estacionamento, vendo aquele maravilhoso evento grande. Né? Então, não sei por quê, houve algumas histórias, mas eu não tenho certeza de nada. Foi uma grande perda. Você imagina hoje, eu não posso organizar um negócio desse por razões óbvias. Talvez você não possa, cada um tem que viver também. Né? Sim. Mas uma empresa, por exemplo, Uhum. como se fosse a Panda, poderia. Você imagina hoje, cobrando R$ 20 de inscrição, que não é uma coisa despropositada. 20 vezes 5 mil são R$ 100 mil. Então, organiza, ganha dinheiro, e é normal, é natural que ganhe dinheiro. Sim. Né? Tem que ganhar, Tem que tem que ganhar. ganhar. Né? TV Peteca, Justamente. não Tem que sei, ganhar. tem que ganhar. Né? Paulo Cacheta, tem que ter anúncio, tem que ter Sim. patrocinador, tem que ter. Né? Você, o que você faz, toda essa gente que eu citei, que eu não citei também, Aham. Paraná, né? Paraná tem. Quantas histórias não tem lá no Paraná, com aquele grupo maravilhoso lá do Sim. Salomão, daquela turma do Curitibano, não é? Então,
sem isso, quer dizer, a gente faz por amor, por dedicação, porque gosta do esporte, porque entende que o esporte é uma coisa boa para... Eu falo porque minhas filhas, desde, desde que nasceram, praticamente me acompanham e começaram a jogar peteca muito crianças, né? Uhum. E, e felizmente, eu fico assim, acho que foi muito legal ter levado minhas filhas para o esporte, como e você, quantas pessoas, né, Mariana, quantas pessoas Sim, você levando para o esporte, você levando para um caminho, você as tira de outro caminho, não é? Então, com certeza. quer dizer, a gente não faz isso para ganhar dinheiro, mas sem alguém profissional, não é? Que possa organizar, que possa pagar, que possa premiar e que possa ganhar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu acho que os outros esportes não deslancharam sem isso, sem encontrar esse jeito. É um desafio. Você fala, mas e por que você não fez? Não fiz, porque não é fácil fazer, não é? Mas, Uhum. porque, claro, todo mundo teria feito se fosse fácil, mas eu acho que é o desafio e é observar os outros esportes, né? Quando eu te mostrei a foto essa foto de Paris, 97, estava maio de 97, que eu fiquei um mês viajando por lá e tal, era o torneio de Roland Garros. E o Guga estava lá disputando e pela primeira vez ganhou. Uhum. E eu lembro dele deitado, né, de braços abertos na quadra e um Mercedes-Benz ali. Um dos prêmios, né? Um dos prêmios era Uhum. um carro Mercedes-Benz. Não sei como é que se ele trouxe para o Brasil ou se não trouxe. Uhum. Não sei o que aconteceu, fora as outras premiações. Então, não adianta. Isso é. Né? Você imagina quanta gente não foi jogar tênis depois daquele Sim, momento de 97, se inspirando no Guga, né? Na, na a capacidade figura que se dele, né? Na tornou ele, assim, né? técnica dele, né? Referência, né? Mas também nos benefícios dele. Né? Então, Sim, esse é o grande desafio que eu acho que se coloca para a gente é profissionalizar. esse é o caminho. É. E falo mais. Confederação, não vou nem falar de federação. Confederação. Não tem uma sede. Né? O Márcio, Belo Horizonte, por sorte, tem a sede lá na rua Legário Uhum. Maciel, que serve de sede, que pode. Isso, Mas não tem uma sede fixa, né? então, Não tem um secretário, né? justamente. Um monte de gente ajudando, né? Não vou nem falar de Bira, porque esse aí é. Sim. Né? Imagino o que esse não ajudou nós todos, e Márcio e todo mundo, né? Ronaldo e um monte de gente. Isso mais antes tinha Toninho Macedo. Uhum. É complicado falar de nome, mas, enfim. Uhum. Se você não tiver. Quando eu assumi a Federação de São Paulo, na década de 90 ainda, depois, quem foi o primeiro presidente foi o Mário Meirelles, depois eu assumi. Né? Eu Uhum. já fui diretor desde a primeira gestão, como fui na Confederação também desde o primeiro momento, desde a criação. Sim. Eu tinha a possibilidade, eu tinha um escritório montado com um secretário, até contratei pela federação nesse programa de, não sei se nem lembro como é que chamava, de aprendiz, não sei o quê, que se você não tinha, não era Também não é obrigado, aprendiz, né? não era É. obrigado a ter obrigações, Uhum. trabalhistas, né? Contratei um menino, mas ele ficou pouco tempo e já logo depois alguém o convidou para trabalhar com salário maior, não consegui. Mas precisaria ter, e hoje, com a facilidade da internet, você não precisa mais de papel, né? Isso aqui você guarda para o resto da vida É. na internet. Olha aqui, ó, brincando com você.
eu fotografei de longe minhas duas filhas jogando peteca na rampa do Palácio do Planalto. Uhum. Então, tudo isso você pode guardar, num portal, não é isso? A gente tinha dificuldade de ter que guardar papel, de guardar foto, de guardar relatório, não sei o quê. Então, precisaria... Esse é o desafio. Né? A confederação precisaria ter alguém profissional, que profissionalmente, que tivesse um domínio dessas questões de internet, né? Que começasse a centralizar essas coisas. Ia ter um monte de colaborações. Certamente, eu, com a minha história, tenho muita coisa para falar, para oferecer, para dar depoimento e tal, né? E documentos também, eu tenho muito documento da federação, né? Por exemplo, você tem lá, Petrobras, Esporte e Cidadania, Seleção Pública de Projetos. Quer dizer, como é que você faz? 2011, Seleção Pública de Projetos, Esporte e Cidadania. Você tem que ter alguém, né, para fazer um projeto, né? Sim. Daqui a pouco eu não tenho nem competência, nem tempo, nem possibilidade de fazer um projeto desse. Ó, Jornal da Confederação. Premiação da Prefeitura de São Paulo para os melhores do esporte do ano de 1995. Está aí o Arthur Granato e minha filha Fernanda, que foram as duas indicadas para a premiação da Prefeitura. França, olha, o jornalzinho da França, da Federação Francesa de Peteca. Então, precisa ter alguém que centralize isso, que faça isso. Primeiro folder da Liga Brasileira de Peteca que a gente fez, em verdade, esse aqui é de 2009. Essa questão do recurso, por exemplo, eu falo coisas genéricas e às vezes vou falar histórias específicas também. Por exemplo, teve, num certo momento, o pessoal do Paraná, o ministro do esporte era, né, o Orlando Silva, é do Paraná, né? E ele foi ministro do esporte, então o pessoal do Paraná tinha um relacionamento e tal, e convidou o ministro do esporte para ir lá no Curitibano, conhecer a peteca, não sei o quê. E ele foi. Era até ele tinha um horário de segunda-feira, e era um período de férias, eu estava na praia, e o Salomão me ligou, falou, o ministro vem aqui amanhã, não sei o quê, preciso de você aqui amanhã, parará. Bom, vim embora. Por sorte, consegui pegar um tempo que era mais difícil. Hoje, a questão do transporte aéreo ficou... Quer dizer, não estou falando agora, não estamos falando de pandemia, né? Estamos falando... Claro que ficou muito mais fácil, mas, enfim, fui lá na segunda-feira de manhã, eu estava em Curitiba, reunião com o ministro do esporte, conhecendo a peteca, ouvindo, falando, não sei o quê. E isso depois teve desdobramento também, que eu posso... Nem sei como é que a gente vai de tempo, mas é claro que eu posso contar essas histórias, né? Então, esse é o desafio, viu, Gassi? É o desafio, quer dizer, Juliano, puta boa vontade, né? Mas como é que faz? Ele é um profissional de uma grande empresa, profissional gabaritado, que tem que dar conta das suas obrigações da empresa, não é? E um pouco mais, um pouco menos, as pessoas são assim, né? Então, eu acho que fica aí essa questão, esse é o grande desafio. Então, Cláudio, assim, dentro dessa ideia, né, porque, por exemplo, anos atrás, claro, você citou a Panda, né, que era uma empresa que comprava ideia, corria atrás de tudo e fazia acontecer.
E olha que era numa época que não tinha esse recurso que nós temos hoje, né? Questão Sim, da sim, internet, de divulgação de visibilidade, o acesso é mais rápido, né? sim, Chega sim, mais rápido a informação. E nós conseguimos encher um campeonato com 5 mil e hoje nós custamos a fazer, por exemplo, um campeonato com 250 atletas com esse recurso que nós temos, entendeu? De tecnologia, hoje é o WhatsApp, é Instagram, é Facebook, é não sei o quê. Então, o acesso hoje à informação é mais rápido. O que você vê dessa sua vivência, o que nós estamos perdendo? Por que nós estamos perdendo espaço também na nossa modalidade? Porque hoje, você vê, hoje a moda que está acontecendo é o beach tênis. Então, muitos atletas da peteca estão migrando para o beach tênis. Entendeu? Então, você vê que nós estamos, né, uma modalidade que vem de anos, né, genuinamente brasileira, mineira, hum, e em vez da gente tá tentando levar mais, nós estamos tendo dificuldade de estar atraindo mais pessoas, mais praticantes, entendeu? Tanto da criançada até nessa categoria mais acima, né? Qual que é a sua ideia, qual que é a sua visão a respeito disso? mandar um abraço para o Ricardo Sanches, lá O osso. Clube de Engenharia de Goiás. E o Pimenta Grandes, tem uma pergunta para você também. tá, grandes apoiadores, né? Uhum. Bruno, Ricardo, Wellington, Nelson, Demais. né? Não vou nem falar de, quer dizer, não vou nem falar, falo assim de Carol, né? Enfim, Aham. tanta A gente boa, tanta Cecília. gente dedicada, né? Que ofereceu é, muita coisa para a peteca. Léo, essa questão é um fenômeno esse negócio do beach tênis, né? É Aham. um fenômeno talvez como foi a peteca na década de 90, não sei bem, talvez. É, eu não sei como é que eu não sei assim a organização do beach tênis, né? Às vezes eu vejo coisas, por exemplo, existe uma União dos Esportes Brasileiros, UEB. Foi criada no ano, há 2 anos, 2 ou 3 anos atrás. A confederação é uma das fundadoras dessa União dos Esportes Brasileiros. É uma entidade que se dedica a defender os esportes brasileiros. O Márcio me delegou essa tarefa de fazer tudo que precisava fazer para filiar, para a confederação participar da fundação. E Uhum. você tem lá um monte de esportes, você tem zebol, mambol, punhobol. Você entrar no site da UEB, você vai ver lá 15 esportes que eles chamam de genuinamente nacionais, incluindo, é claro, a peteca. Recentemente, o diretor o presidente dessa confederação, que eu acho que o esporte dele é o mambol. Ele fez uma viagem para a Argentina, para a América Latina, divulgando o esporte, né? Montando a quadra deles lá e tal, e divulgando para vários países da América Latina. Eu não sei, eu não tenho, eu não sei bem, mas essa questão, será que é só novidade? O beach tênis é só uma novidade? Não é só isso. Uhum. Não é só isso. Acho que a gente não conseguiu vencer esses desafios. Ainda E não dentro, conseguiu. e dentro dessa ideia, tem até uma pergunta do Pimenta a respeito disso. Qual a sua opinião sobre grandes torneios realizados em clubes, né? E não acha que tinha acesso a divulgações? Duas perguntas. A primeira eu entendi bem, a segunda. Aí na segunda ele fala assim, não acha que limita o acesso e divulgações? Isso é um problema que a gente vem discutindo há muito tempo. O clube, salvo Claudio, o clube, Só vou te interromper um minutinho, que falta 20 segundos para acabar, porque é hum, 1 hora.
Aí vai interromper, eu volto de novo aqui, tá? Tudo bem. E a gente continua o debate. Galera, quem mandou pergunta aí, manda no próximo, por favor, que vai acabar aqui agora. Vai acabar agora. Ô, Davizinho, vem cá pra você ver, ó. O amigo do papai, tipo, de novo, vem cá.